Nós só vamos ter uma situação, voltar àquela situação que nós não tínhamos criança nem de rua nem na rua, quando a Venezuela resolver a situação política e econômica dela. Desde que começou, nós nunca paramos o ciclo, então não vai parar. Em Boa Vista, Roraima, a realidade das crianças venezuelanas é marcada pela mendicância, sintoma da desumanidade que os envolve. Afastados das escolas, desprovidos de um ambiente familiar seguro, eles enfrentam diariamente a violência e a negação de seus direitos fundamentais, garantidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando iniciou a migração, em 2016 para 2017, ainda existia apenas a primeira vara da infância, né? Nós não tínhamos implantado ainda a segunda vara. Então, o trabalho inicial foi realizado pela primeira vara. Então, nós fizemos um levantamento dessas crianças. Eu me integrei ao Comitê do Imigrante, que à época estava iniciando também com a Defesa Civil. O coordenador era o Coronel Amaral. A Vara da Infância participava ativamente das reuniões, né, do Comitê de Imigração, junto com as outras entidades do Estado, e procurando soluções, né, para esse problema. Inicialmente eram os índios Uarau, que eles começaram vindo vender artesanato, depois retornavam e foram ficando, né? E eles não tinham onde fazer necessidade, começaram a recorrer às feiras. E esses imigrantes indígenas começaram a entrar em conflito com os comerciantes. E os comerciantes começaram a tentar expulsar eles, e nós começamos a fazer um trabalho com essas crianças, né? Não tinha ainda operação acolhida. Nós propomos a fundação de um abrigo, né, que no início todo mundo foi contra, mas nós insistimos, aí iniciamos o abrigo do Pintolândia, foi o primeiro abrigo, né? E começaram a chegar mais imigrantes e começaram a chegar também entidades que trabalhavam com imigrantes, né, e somaram a esse trabalho. A Fraternidade Sem Fronteiras foi uma ONG que chegou primeiro e começou a ajudar, então ela coordenou esse abrigo do Pintolândia. E aí comerciante, muita gente fazia doações de fruta, de alimento, e o abrigo andou. E foi assim até chegar a Operação Acolhida bem depois, né? Essa vara ela foi instalada em agosto de 2018, então nós vamos fazer 5 anos agora. E ela foi criada com o intuito, à época, né, de melhorar o atendimento às crianças. Só que mais ou menos nesse período ali, de 2019 especialmente, foi o ano em que talvez explodiu, né, o número de refugiados vindo para Boa Vista. E por que era para pegar uma vara e dividir para ficar 2 juízes, acabou o volume de processos subiu muito por conta do fluxo de migração. 2019 foi um ano muito difícil, 2020 começou a pandemia, forçosamente reduziu-se, né, porque primeiro teve a questão do auxílio emergencial e segundo que também as fronteiras foram fechadas. Então 2021 também, 2022 mais ou menos, esse ano a gente já voltou a ver novamente crianças nas ruas com seus pais, com suas famílias. A primeira questão era onde eles iam ficar, porque eles estavam nas ruas, né? Não tinha operação acolhida, estruturada, né? Nossos abrigos institucionais, eles não comportam a avalanche de pessoas que chegou. A nossa divisão de proteção foi para a rua. Nós catalogamos todas as crianças que estavam em situação de rua com os pais. Instaurei de ofício uma ação protetiva, em que eu determinei que o município de Boa Vista desse café e um lanche para as crianças e seus pais, né, que já estavam no abrigo do Pintolândia, e que o Estado desse
o almoço, o jantar e como podia mais, também o lanche. Então eu tentei repartir o encargo entre o município de Boa Vista e o estado de Roraima. Então a gente teve muita demanda envolvendo diversos aspectos das crianças. Na verdade, o primeiro trabalho, se não me engano, feito pelo juiz da primeira vara foi a questão de servir as 3 refeições. Eu acho que foi uma ação de 2017 ou do começo do ano 2018. Foi montado um espaço onde eles tinham o acesso à comida. Iam lá, tomavam café, iam pra rua, voltavam, almoçavam, iam pra rua, jantavam, iam pra rua. Então, no começo, a gente começou a fazer esse trabalho institucional para melhoria e foram abrindo os abrigos, né? E foi dando prioridade para as famílias com filhos, para tirar da rua. Quando conseguiu se organizar um pouco esse fluxo de gente, aí sim a gente mandava nossas equipes e também a equipe do município, do programa de erradicação do trabalho infantil, PET. Então, juntos eles faziam, não blitz, mas eles iam onde havia maior concentração, conversavam com os genitores, conversavam com a família, faziam os cadastros de medidas de proteção. Acho que em 2019, mais ou menos, a gente teve umas 3.000 medidas de proteção abertas para cuidar disso, né? Para tirar daquela situação ali, para tentar dar uma organização. E antes da Operação Acolhida ainda, nós fizemos uma reunião grande com várias entidades, né? Com o comitê, foi na sede da Polícia Federal, e dali saiu o PETRIG. Nós criamos o PETRIG, que era o Centro de Triagem de Criança e Adolescente separados ou desacompanhados, né? Ou seja, que não tinham não tinha responsável. Fizemos também, e fazemos até hoje, um procedimento simplificado de guarda para a Polícia Federal, né, poder documentar essas crianças, né, e adolescentes que não tinham documento algum. E assim foi as primeiras ações, né, para resolver o problema e para eles se interiorizarem, né, não podiam viajar sem documento. E até hoje nós desenvolvemos esse trabalho. Então nós temos imigrantes espalhados no Brasil inteiro. Então eles vão com a intenção de ir para os estados do sul, que eles já sabem que oferece uma situação de vida melhor, no centro-oeste. Então esses são os destinos mais procurados. E vão. E tem que ir, porque, como eu disse antes, nós não temos como acolher todos ou dar condição de vida para todos. E eles têm que trabalhar, né? Então, eles têm que realmente viajar, se interiorizar para ter um trabalho e ter uma vida digna para eles e para a família aqui no nosso país. Só esperar por esses auxílios sociais, eles são insuficientes para dar uma vida digna para uma família, né? As histórias de vida das crianças venezuelanas se desenrolam diante de nossos olhos. Desprovidas de um lar, muitas vivem em abrigos ou nas ruas, enfrentando condições insalubres e inseguras. A maioria se vê obrigada a pedir esmolas ou vender itens nas ruas para sobreviver. Neste cenário, organizações governamentais e não governamentais se mobilizam. Projetos de acolhimento, educação e reintegração social são implementados. Mas os desafios enfrentados pelas varas da infância e juventude de Boa Vista são enormes.
são imigrantes em situação de extrema vulnerabilidade. Tanto o pai, quanto a mãe, quanto as crianças, quanto os filhos. Então eles chegam muitas vezes com a roupa do corpo, muitas vezes sem documento. E muitos vêm com muitas doenças que não podem ou não conseguem tratamento no país vizinho. Então, de fato, aumentou sim a mendicância. Esse ano a gente já voltou a ver novamente crianças nas ruas com seus pais, com suas famílias. A gente é uma cidade pequena, relativamente organizada, e com um trabalho sempre muito bem feito pelo poder municipal, que é o poder que pelas leis coordena essa questão aí das crianças, ou de vigilância de crianças em rua com mendicância. Então, as primeiras questões, as pessoas começaram a reclamar. Aqui é uma cidade, como eu falo, uma cidade pequena, todo mundo tem um número, e começa a chegar, tem uma criança pedindo em tal lugar. Olha, no sinal da avenida tal, com fulano tal, tem. Então, as primeiras notícias chegaram assim, não por via oficial. Claro que a gente vem andando, eu pego a Mariana de Mello, se você ver cada sinal que você parava, eram várias crianças vinham pedindo, muitas com seus pais, outras sozinhas. Nós da Vara da Infância, nós trabalhamos anos a fio para não ter criança de rua aqui em Roraima. E não tínhamos. Quem geralmente vai para a rua é quem está chegando. Tem muitos que preferem não ficar no abrigo, porque o abrigo tem regras, né? Tem regra para chegar, para sair, então o comportamento dentro do abrigo. Então tem famílias e tem pessoas que não querem ficar nos abrigos. A gente começou a ter nesse sentido, daí depois a gente começou a fazer dois trabalhos. Bem no começo, no auge, a gente não tinha o que fazer, porque você não tem como... as crianças não estavam, digamos, abandonadas, talvez pelo poder público, mas elas estavam com pai, com mãe, ou com o responsável, e elas não tinham pra onde ir. Eu tiro ela de uma esquina, eu vou colocar ela onde? Numa outra esquina. Esse ano, como eu te falei, já voltou assim, né? Sei lá, o defensor manda mensagem, fala, na esquina Major Williams com a Villeroy, estão pedindo lá. Teve um caso aqui que a gente tem ali na praça, acho que é na praça, não lembro uma praça, nome do centro, Clóvis, alguma coisa. Tinha uma família com uma criança morando, com várias crianças, né? Morando dentro do banheiro. Então, assim, e aí, como é que se descobriu? Porque as nossas equipes vão, encontram um sinal, conversam com a criança e com a mãe, e aí eles levam, normalmente até onde estão morando, sim. E aí se descobre essa situação, que eles põem às vezes uma criança numa esquina, a outra fica na outra, a mãe fica na outra, com o bebê no colo, e todos eles pedindo dinheiro para essa família. Mas, obviamente, infelizmente, a gente não dá conta de tudo. Então, a gente pega um pequeno número de casos, dos que a gente acompanha, e dos que a gente pega, que a gente faz a fiscalização e verifica, a gente acompanha 100%. Mas, obviamente, a gente não pega todas as crianças que, eventualmente, estão na mendicância. Você vê, apesar de ter crianças pedindo, você não vê nenhum estado de miserabilidade. Você não vê crianças magrinhas, desnutridas ali, você não vê. Mesmo as que estão pedindo, né? E não são muitas. Estão pedindo, a gente aciona a rede, vê se está no programa, chama o Conselho Tutelar, ou a nossa divisão de proteção para ir ver atrás. É porque é um trabalho, esse trabalho de rua, é um trabalho que ele é renovado, né? E não são as mesmas pessoas. Às vezes a gente chama de teimosinha, né? Como tinha uma senhora no Banco do Brasil lá com as crianças, da Villeroy. A gente tirava, passava a senhora ia lá de novo, e ela estava em programa e tudo. Essa mendicância, ela é, digamos, orgânica, assim, a família realmente está precisando. Não verifiquei ao longo desses últimos 5 anos a exploração de pessoas que estão numa boa usando as crianças. Então, daqueles que a gente consegue identificar, normalmente a gente conversa com o familiar que está próximo, explica que não pode. Isso a gente acontece não só os que estão no sinal, por exemplo, acontece muito nas farmácias, nas entradas de supermercado. Então, onde tem aglomeração de pessoas entrando e saindo, eles ficam ali. Muitas vezes está lá, né? Na maioria dos casos, a mãe com o bebê de colo ou o pai, e às vezes com crianças pequenas. E aí surge aquele problema, tá? E aí a gente vai tirar a criança da família para botar no abrigo. Porque a família não tem emprego, ela tá pedindo, né? A mãe tá lá, em tese ela pode pedir.
um adulto, né? A criança é que não. O trabalho da infância todo é uma previsão do ECA, trabalha com rede de proteção. Então, qualquer órgão ou pessoa que trabalha com criança e adolescente integra essa rede de proteção. Então, aí está incluído o Estado e o município. Então, e nós estamos integrados, participamos das reuniões e damos sugestões também. E, às vezes, quando é necessário que tenha ação do Poder Judiciário de forma incisiva, nós fazemos por mediação, mas nós acompanhamos tudo muito de perto, tá? Essa situação das crianças migrantes. As que a gente consegue, a gente faz o acompanhamento, tenta colocar dentro, quando estão em submoradias, a gente tenta uma vaga na Operação Acolhida. Se a Operação Acolhida oferecer melhores condições do que essa submoradia, a gente busca colocar, a fazer a regularização documental ou migratória e também colocar de acordo com os diversos programas que existem, né, assistenciais aí, de todos os tipos. 100% das crianças até uns 10, 12 anos, elas não têm documento nenhum. Às vezes chega com uma certidão que é meio que escrito à mão de uma paróquia, isso não dá credibilidade. Então a gente precisa fazer essa regularização. Nós é que, por exemplo, conseguimos, de uma forma muito ampla, documentar muito dessas crianças e adolescentes. E na época que as fronteiras estavam fechadas, eles entravam na fronteira porosa. Só que não podiam se regularizar. Eles estavam com entrada irregularmente. Também a Operação Acolhida também trouxe para si essa. Então eles sempre procuram ter vagas ou dar prioridade para famílias que têm crianças e adolescentes. Porque muitos vieram com pessoas, ou não tinham documentos que provassem o parentesco, ou então com terceiros mesmo, a situação de crise, né? Então os pais entregaram para conhecidos, para tios, para primos, para irmãos mais velhos, e alguns não tinham documentos mesmo, outros os documentos foram extraviados e estragados na viagem, porque muitos chegaram aqui de carona, então molhou, suou e borrou tudo. Enfim, eles não tinham como provar, né? E a Polícia Federal estava com dificuldade para conceder refúgio, não podia porque não tinha documento algum, né? Para legalizar a situação migracional ali naquele momento. Então nós inicialmente o PETRIG, que hoje funciona, né, com a FSI, a OMI, enfim, as agências, principalmente da ONU, hoje tomam conta, mas era a Vara da Infância que tomava conta, eram os nossos agentes de proteção que trabalharam lá há mais de 2 anos, né, 2 primeiros anos nesse centro de triagem. Nós fazemos em dia 30, 40, 50 ações de guarda, né? A gente espera juntar um pouco e a cada 10 dias, 15 dias, a gente faz uma ação grande hoje, assim. Mas antigamente era bem maior, a gente fazia 80, 100, quando o fluxo migracional estava ainda mais forte, né? E nós levávamos essas crianças e os pais para a Defensoria Pública, na nossa van. Então eram várias viagens, levava para a Defensoria, os defensores escolhiam as informações que precisavam para propor ação de guarda, nesse modelo simplificado, que nós fizemos o fluxo, e depois devolvimos, né, para lá. Porque as crianças também não poderiam estudar. Então, no início, se negava a matrícula porque não tinha documento, né? Então, eu determinei também que as escolas fizessem a matrícula, independente do documento, que é direito da criança estudar, de qualquer criança, independente do lugar onde tenha nascido, né? E essas ações também, as ações de guarda, a documentação que nós fizemos e fazemos ainda, possibilita ainda que a criança tenha um responsável na escola e que tenha um responsável também no hospital, né? Hoje não tem mais problema de escola nem do estado nem do município negam mais matrícula, essa matrícula já é feita automaticamente. Nós temos muitas ações de vaga ainda. Que mesmo que o município não tem vaga, como é obrigação, o juízo determina a matrícula. Não fica sem estudar, não fica nem em creche para a mãe poder trabalhar. Sem creche, fica na creche, não fica sem creche. Nós determinamos. Apesar de nós termos assim uma deficiência de vaga em creche, nós não temos deficiência de vaga em escola.
Tem escola, graças a Deus, para todo mundo. Mas creche, nós temos ainda deficiência de vaga, ainda há uma dificuldade para se pôr em creche. Então, nós do Poder Judiciário, a gente não tem, eu digo assim, a gente não tem cofre, a gente não tem dinheiro, a gente não tem programa social. Então, o que a gente faz é basicamente isso, fazer os acompanhamentos. Então, conversa com a prefeitura, ou conversa com o governo do estado, com a CETRABS, ou com a Secretaria Municipal de Assistência Social, com a Secretaria de Educação, a depender do problema. Então, a gente vai fazendo ali um meio de campo entre os diversos atores, quem de fato precisa prestar a assistência para essa. Então, a criança está lá, ela foi abandonada, né? Está me indicando, os pais não querem. Aí ela vai para um abrigo, então você conversa com a CETRABS, e aí, mas ela não tem documentação, então vem pra gente regulariza a documentação, a CETRABS coloca, por exemplo, nos programas sociais, às vezes ela está no abrigo municipal, a prefeitura. Então, sim, há essa conversa muito, muito profícua e necessária, porque o Poder Judiciário, ele não é um executor dessas situações, né? A gente não tem abrigo, a gente não tem escolas, então tudo tem que ser feito via Poder Executivo. Cada criança que está lá tem um processo para nós acompanharmos, né? Tanto a vara quanto o Ministério Público, né? Toda ação que a gente faz, o Ministério Público tem ciência, oferece os pareceres, né? E o processo é legal, tá? Para cada criança institucionalizada. Todas as famílias que já estão aqui há algum tempo, que conseguem tirar os documentos, e nós fazemos isso da forma mais rápida possível, elas são incluídas nos programas sociais. Recebe Bolsa Família, todos os auxílios sem nenhum problema. Por um lado, tem crianças que estão na rua, estão no restaurante ainda, estão em porta de supermercado, aí estão com aquele disfarce, que quer comprar uma meia, uma coisinha ali, leva as criancinhas de colo para comover, aí incentiva os pais, né, principalmente as mães, que uma outra realidade aqui, a maioria dessas crianças são cuidadas só pelas mães, então vão para a rua. E tudo que elas precisam tem que ser provido pelo Estado, pelo município, tá? Não pela população. Há muitas, né, políticas assistenciais, mas a principal, né, que a gente trabalha muito aqui é via CRAS, que é o Programa de Assistência à Família, que é justamente para tentar a reestruturação dessas famílias. E aí vão envolver diversos aspectos, né? Claro, tem o aspecto da moradia, tem um aspecto de colocar as crianças e mantê-las na escola. Do jeito que são inseridas as famílias nacionais, são inseridas também as famílias de imigrantes. Daí a queixa, né, às vezes do governador, do prefeito, que a despesa está muito grande com escola, com hospital, com os auxílios sociais. E é verdade, porque eles participam igualzinho, não há diferença nenhuma. São inclusos nesses programas. Mas se não fizer, aí nós vamos ter mais crianças na rua do que temos. Nós temos um sentimento social em Boa Vista, eu imagino, né? E eu percebo isso. E a gente não aceita com normalidade, a nossa sociedade aqui, nós não aceitamos com normalidade a existência de pedintes. Como acontece em outras cidades, porque o volume é tão grande, há tanto tempo que as pessoas elas se acostumam. Aqui isso não ocorre. Então, há uma denúncia que é feita pelos estabelecimentos, pelas pessoas, para que isso não ocorra. Então, a gente raramente, eu não consigo lembrar assim, de nenhum caso que chegou para uma apreciação judicial porque estava descumprindo. Eventualmente, é um trabalho, como eu digo muitas vezes, de conversa, porque a maioria das pessoas elas não estão pedindo porque querem, porque precisam. Então você não tem como simplesmente dizer, olha, você está proibido de ir na esquina pedir, se você não está dando, né, um apoio a alguma situação. Nosso papel aqui é levar ao conhecimento dos órgãos do Poder Municipal ou do Estadual, a gente tem um problema, existem essas crianças. E aí, vamos dizer, coordenar e cobrar, né? Olha, o que aconteceu com essa criança, está fazendo? Uma coisa é certa, as mães levam as crianças para comover as pessoas, então é uma exploração. Essas crianças que estão na rua, sob sol aí, elas estão sendo exploradas. Porque lucra, é um lucro razoável. Dá um real, R$2, R$3 ali com pena, geralmente é pelos próprios pais.
Mas nós já tivemos casos lá no início de pessoas tipo alugando criança para ir para a rua, emprestar a criança para outros levarem para a rua para pedir. Então agora nós nunca mais detectamos isso, mas no início do processo nós detectamos uns casos, não muitos, mas detectamos. E aí tiramos, né, essa situação. Agora, de vez em quando, os índios Warau, ainda estão aquelas senhorinhas de vestido, ali são os Warau. Eles não têm isso aqui como mendicância. Eles chamam de coleta, porque eles já tinham essa cultura de pedir, usando coleta, que é como se fosse uma atividade natural deles na Venezuela. Então, eles não inventaram nada aqui. Eles fazem aqui o que já faziam na Venezuela, fazendo essa coleta. É comum e é algo legal para elas, tá? É lícito e não é um pedir assim na cabeça delas. Então foram barreiras que foram vencidas e como eu dizia, se as crianças em situação de risco, seja pessoal, seja social, e estão desacompanhados dos pais, ou os pais por algum momento não podem cuidar, aí essas crianças são colocadas nos serviços de acolhimento, né, nos abrigos. E aí tem o acompanhamento da vara. E elas estão inseridas. Quem tem que cuidar é o Estado, é o município, por meio de suas políticas públicas. Não é a população dando dinheiro direto, porque leva a criança para a rua e coloca em situação de risco. É claro que também já tem muita gente, mas muita gente mesmo, né, que está instalado, né, alugou casa, ou já tem casa própria, tem trabalho regular, com carteira assinada. Então tem muitos imigrantes que eu creio até que não retornarão mais, que já estão bem integrados, né, na nossa realidade social. E ainda continua também o programa de interiorização, eles já vão com emprego daqui. Né, a Operação Acolhida continua também mandando para outros municípios do país. E se não fosse assim, nós não tínhamos como absorver, né? A nossa praça comercial é pequena, ninguém tem geração de emprego suficiente. Então esse é um trabalho que, se parar, aí a nossa cidade, o nosso estado aí vai entrar num caos, né? Nós não temos, só nós, aqui como absorver todo mundo, não. Então esse programa de interiorização, de mandar para outros municípios, né, de pulverizar e dividir, na verdade uma divisão de encargo, né? E também, claro, que os imigrantes prestam uma ajuda grande. Se você vê hoje supermercado, lanchonete, restaurante, construção civil e tanto outros serviços, eles estão inseridos. A gente vai num supermercado, a maioria dos caixas, dos repositores de mercadoria são imigrantes. Então eles prestam um serviço enorme também social para nós. Eu acho que a gente precisa de uma melhoria forte econômica, porque muitas das crianças de suas famílias, elas realmente são colocadas para outros estados, mas muitos querem ficar aqui, seja porque já tem uma rede de apoio de proteção maior, ou porque é mais próximo do seu, né, do seu país. E nós temos muito poucos casos em Roraima, se você perceber, de brasileiros nascidos e criados aqui que têm mendigos na rua. É muito raro. Então acho que a gente tem condições de fazer um trabalho mais forte para a integração e para a melhoria econômica dos imigrantes e refugiados, de forma que eles possam também deixar essa atividade. Então é possível, mas demanda um trabalho grande, porque continuam chegando com muita vulnerabilidade e a gente continua sem tantas opções de empregos e situações. E se não houver melhoria financeira e econômica, não resta muito a muitas dessas famílias a não ser fazer esse pedido, né, de coisa. Eu espero que os programas novos assistenciais eles possam conseguir ajudar nessa atividade. Então, assim, é possível, mas é difícil. Porque enquanto a Venezuela estiver em crise, nós vamos ter essa situação de imigrantes. Ninguém pode se iludir, não. E aí a gente vai arrumando a situação dos que vêm, mas vão chegando outros e o ciclo se repete. Né? A operação acolhida por meio do governo federal vai mandando para fora, mas sempre tem outros.
atuação da vara, penso eu, para a criança e adolescente, das duas varas do Poder Judiciário de Roraima foi essencial para resolver a crise migratória. A nossa atuação, junto com diversos órgãos, conseguiu reduzir muito, apesar de a gente ainda vive uma crise migratória grave, mas a gente tem muito menos crianças na rua do que poderia ter se a gente não tivesse atuado. A realidade enfrentada pelas crianças venezuelanas em Roraima nos confronta com uma dura verdade. A vulnerabilidade infantil não conhece fronteiras. Encarar a realidade não é apenas um dever, mas uma urgência. Transformar a empatia em ação é o primeiro passo para garantir que cada criança tenha a oportunidade de viver sua infância com dignidade e esperança. O futuro dessas crianças está em nossas mãos.